Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 16 de Cálculo 1. Nesta oportunidade vamos a começar olhando aplicações da derivada. De fato, a gente vai estar interessado em determinar valores extremos de uma função. Esses valores extremos de uma função são de dois tipos, podem ser valores extremos globais ou valores extremos locais. Y para eso vamos a ver cómo a derivada nos permite identificar esos valores extremos de uma função. Muito bem, então vamos começar com a definição de que são valores extremos de uma função. São aqueles valores onde a função toma os valores máximos ou valores mínimos. Então, seja f uma função com domínio D e temos que C é um elemento do domínio. Dizemos que o valor da função em C é valor máximo absoluto ou máximo global da função no seu domínio. Se acontecer essa desigualdade, isto deve ser válido para todo x no domínio da função. Esse valor f de c é o valor mínimo absoluto ou mínimo global da função f no domínio da função, se tivermos essa desigualdade, válido para todo x domínio da função. Então, esses são valores, a definição de valor máximo absoluto e definição de valor mínimo absoluto. Agora, f de c é chamado de valor máximo local, ou também conhecido como valor máximo relativo, se tivermos essa desigualdade, só que agora já não é para todo x do domínio da função, mas simplesmente que seja válido para todo x pertencente a algum intervalo, tá, que contenha o número c. Esse intervalo deve ser um intervalo aberto. Então, suponhamos que o domínio da função fosse todo esse intervalo, e aqui temos o c, para que a função em C seja um máximo local, devemos ter que esse ponto aqui deve ser o ponto que está mais acima para outros valores de x que estão num pequeno intervalo que contenha o c. Então, por exemplo, para que f de c seja um valor máximo local, o gráfico da função mais ou menos poderia ser desse formato, né? E depois, talvez, fazer isso. Tá? Então, dessa maneira, aqui vemos que essa desigualdade é verificada para, por exemplo, todo x nesse intervalo aberto, sendo que esse intervalo aberto contém o nosso c. Tá? Então, mais ou menos, o gráfico da função nesse intervalo que contém o c seria essa parte, né? E de maneira similar, temos o conceito de valor mínimo local ou mínimo relativo de uma função. Esse número vai ser valor mínimo local se satisfazer essa desigualdade para todo x que pertence a algum intervalo aberto, sendo que o intervalo aberto tem que conter o nosso número c. E bem, esses valores máximos e mínimos, podendo ser globais ou locais, chama-se de valores extremos da função. Neste caso, bem, estamos chamando nossa função f. Então, aqui, nessas figuras, aqui na figura do lado esquerdo, temos o gráfico de uma função, a curva azul. E, bem, estamos supondo que talvez nossa função está com domínio menos 4, né? De menos 4, de menos 4 até 4. Tá? Muito bem. Podemos ver que
esse ponto aqui vai corresponder a algum número, vamos supor que seja x1, né? P1 teria coordenada x1, f de x1. Devido à figura, vemos que f de x1 vai ser maior ou igual, de fato vai ser maior, né, que todos os valores da função para qualquer outro x que esteja no domínio da função, ou seja, que esteja entre menos 4 e 4. Essa desigualdade dá para ver do gráfico. Então, f de x1 seria o valor máximo absoluto de nossa função f. Similarmente, o ponto que está mais abaixo no gráfico, que seria esse aqui, suponhamos que tenha coordenadas x4, f de x4. Então, f de x4 seria o valor mínimo absoluto de nossa função f. Agora, temos aqui esse ponto P2, que vamos supor que tenha coordenadas x2, f de x2. E, bem, podemos ver que se a gente tomasse o intervalo que contém x2 sendo o intervalo aberto menos 1 a 0, vemos que f de x2 vai ser menor ou igual que qualquer valor da função num número desse intervalo aberto. Então, f de x2 seria um valor mínimo local da função. Similarmente, aqui temos P3, que vai ter coordenadas, vamos supor, x3, f de x3. Tomamos o intervalo que contém x3 sendo o intervalo 0, 1. E nesse intervalo vemos que f de x3 vai ser maior ou igual que qualquer outro valor da função num número desse intervalo aberto. Então, f de x3 seria um máximo local de nossa função. Bem, então, esse é um primeiro exemplo gráfico para dar a ideia da definição de valores extremos de uma função, já sejam globais ou locais. E agora vamos ver que uma função pode não ter valores extremos. E para isto consideramos a função x-cubo. Sabemos que o gráfico da função x-cubo está precisamente aqui na figura 2. Tem essa forma, né? Bem, a função é crescente. Lembrar isso, né? É crescente. Aqui, bem, a gente continua, está vindo de baixo, continua subindo à direita, né? Para cima, à medida que x aumenta, continua nossa curva subindo. Bem, então podemos ver que essa função não vai ter nenhum valor máximo absoluto, nem mínimo absoluto. E similarmente, a função não vai ter valores extremos locais, certo? Isso a gente pode enxergar olhando o gráfico da função. Agora, então, essa função é um exemplo de uma função que não tem valores extremos, nem globais nem locais. Agora estamos considerando essa função seno. A gente pode ver, se a gente lembra o gráfico, como é mais ou menos o gráfico da função seno, tem esse formato aqui, né? É uma função periódica de 2π, mais ou menos, né? Tá? Os valores máximos que eram iguais a 1 aconteciam nos pontos da forma π meios mais 2kπ. Mais ou menos algo assim. Tá? Então, os valores 1, que vai ser 1 vai ser o valor máximo da função, e os valores, o valor mínimo absoluto da função seno é menos 1, que acontece nesses números. Então, nossa função seno se tem valores extremos globais, tá? Ou absolutos.
que são 1 e menos 1. A função x quadrado, lembrar o gráfico é uma parábola abrindo-se para cima. Vemos que esse ponto aqui é o ponto que está mais abaixo dessa curva. Isso nos leva a bem concluir que f de 0, que é 0, é o valor mínimo absoluto de nossa função x quadrado. Porém, x quadrado, a função x quadrado, não tem um valor máximo global. Tá? Ou seja, não existe um número, né, que limita superiormente os valores de x quadrado. Tá? Porque, lembrando, isto continua crescendo, abrindo-se para cima. Bem, de fato, agora, esses são alguns exemplos e agora vamos a começar com alguns resultados que nos vão permitir saber quando uma função vai ter valores extremos. Inicialmente vamos a considerar valores extremos globais. E de fato, o seguinte teorema afirma que a continuidade é uma condição suficiente para que uma função tenha valores extremos num intervalo fechado. Tá? Num intervalo fechado. Esse resultado chama-se de teorema do valor extremo, ou também é conhecido como o teorema de Weierstrass. Bem, se f for uma função contínua num intervalo fechado, então f vai ter um valor máximo global, ok? Esse valor máximo pode ser atingido em dois números distintos. Por exemplo, aqui, né, temos essa curva, esse gráfico, temos essa curva que é o gráfico de uma função contínua no intervalo fechado AB, e o valor máximo está sendo atingido, né? Estão no mesmo nível esses pontos. Esse valor máximo está sendo atingido, ou esses pontos que estão mais acima estão sendo atingidos em C1 e C2. O valor máximo da função vai ser precisamente as ordenadas desses pontos, né? Se aqui fosse C1, seria f de C1, C2, f de C2. E pela figura, bem, f de C1 e f de C2 é o mesmo valor, e esse mesmo valor é o valor máximo absoluto dessa função f, cujo gráfico é essa curva. Então, quando a nossa função f for contínua num intervalo fechado, o teorema do valor extremo garante que nossa função vai ter um valor máximo global e também vai ter um valor mínimo global. Tá? Esses valores máximo e mínimo vão ser atingidos em alguns números do intervalo fechado. Então, aqui, continuando com essa figura, vemos que o valor mínimo vai ser nesse número, em D. Tá? Isto devido ao gráfico, como está sendo apresentado o gráfico dessa função f. Similarmente, podemos olhar as outras duas figuras. Temos que aqui o valor máximo está sendo atingido nesse número C. F de C seria o valor máximo. E o valor mínimo seria nesse número D, né? Esse seria o valor mínimo. Tá? Bem, note-se que temos nossa função, é uma função contínua nesse intervalo fechado AB. Agora, os valores extremos de uma função contínua num intervalo fechado não necessariamente acontecem nos números que não são os extremos do intervalo. Pode acontecer que os valores extremos, pelo menos um deles, aconteça em algum dos extremos do intervalo fechado. Por exemplo, aqui temos uma função contínua nesse intervalo fechado AB. Agora, o valor máximo está acontecendo em C e o valor mínimo está acontecendo no extremo direito do intervalo fechado. Tá?
E por isso que o valor mínimo que a gente está indicando que acontece em D está coincidindo com o extremo direito do nosso intervalo fechado AB. Ok, então, por que o resultado do teorema do valor extremo temos que continuidade é importante, de fato é uma condição suficiente para que nossa função tenha valores extremos. O que acontece se nossa função fosse descontínua? Bem, a gente pode ver nessas figuras que se nossa função fosse descontínua no intervalo fechado, temos aqui intervalo fechado 0, 2, e temos, bem, uma função cujo gráfico vai ser essa curva. Em 1, o valor da função vai ser aqui, talvez que vai ser 2, né? Provavelmente. Tá? Aqui temos esse ponto, não faz parte do gráfico. Então, o que vemos aqui é o seguinte. Nossa função não é contínua, claramente temos uma quebra em x igual a 1. E, bem, vamos analisar. Em 2, em x igual a 2, vemos que nossa função toma seu valor mínimo. O valor mínimo, segundo a figura, seria 0, né? 0 é menor ou igual que qualquer outro valor da função nesse intervalo fechado. Tá? Porém, nossa função não está apresentando um valor máximo absoluto. Temos que f de 2 vai ser o valor mínimo absoluto, mas não existe valor máximo absoluto da função. Alguém pode pensar, professor, o valor máximo vai ser 3. Não, o valor máximo não é 3, porque lembrar que f de 1, aqui devido à figura, seria 2, né? Seria 2. 3 não está sendo atingido pela função f. Tá? Temos números que aproximam-se desse valor, né? Ou melhor dito, temos x que avaliados pela função f aproximam-se de 3, mas não chegam a tomar o número 3. Certo? Quando x aproxima-se a 1 pela esquerda, vemos que os valores da função vão ficar próximos de 3, mas não chegam a ser iguais a 3. O que sim temos é que o limite, né, o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda é 3. Mas esse 3 não é ou não pertence à imagem da função, né? Não existe um x que esteja entre 0 e 2 cujo valor de 3. Então, o que sim podemos falar é que 3 é um limitante superior para os valores da função. F de x, todos os valores da função sempre vão ser menores que 3. Tá? Mas esse 3 não é atingido pela função. Então, nossa função não tem um máximo absoluto. Tá? Isso ilustra porque devemos ter continuidade para poder garantir que nossa função tenha um valor extremo. Bem, de fato, tenha valores extremos, neste caso, ambos valores extremos, né? Global, máximo global e mínimo global. Similarmente, aqui temos outro exemplo. Neste caso, neste exemplo, temos que nossa função é uma função contínua. Aqui era uma função contínua no intervalo fechado 0, 2. Aqui é uma função contínua no intervalo aberto 0, 2, né? Porque não está definida em 0 e também não está definida em 2. É uma função contínua no intervalo aberto 0, 2, porém, nossa função não tem valores extremos globais. Tá? O que sim podemos ver é que nossa função, se os valores são maiores que 1, né? Mas 1, o número 1, não pertence à imagem da função. Então, neste caso, a função é contínua sem valores extremos nesse intervalo aberto 0, 2. Então, é importante essas duas hipóteses para o teorema do valor extremo ter em mente,
ser contínua num intervalo fechado. Bem, agora temos esse resultado bem importante, que é o teorema de Fermat, uma primeira versão desse teorema de Fermat, que fala que se a gente tem uma função definida num intervalo aberto, e essa função tiver um máximo ou mínimo, pode ser máximo ou mínimo global ou local, num número do intervalo aberto, e se a função for diferenciável nesse número, necessariamente acontece que a derivada da função nesse número onde a função toma seu valor extremo, a derivada é zero. Então, a gente representa ou interpreta esse resultado da seguinte maneira, em termos do gráfico da função. Bem, aqui temos uma curva, tá? Temos essa curva aqui. É uma função contínua, ok? E, bem, primeiro, nossa função aqui em x3 e em x4 não vai ser diferenciável, tá? Isso olhando o gráfico porque temos esse bico, ¿no? Em x3 e em x4 também temos um bico, ok? Bem, agora, nos outros números, em qualquer outro número do domínio dessa função, a função sim vai ser diferenciável, tá? E o que vemos? Bem, nossa função em x1 seria esse ponto correspondente no gráfico. A função em x1 vai tomar um valor máximo local, correto? E, bem, o que está sendo representado na figura é que a reta tangente nesse ponto é uma reta horizontal, seria essa reta. Lembrar que a derivada num número representa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto onde estamos calculando a derivada, né? Então, em termos do gráfico, significa que se a gente tiver uma função, né, que fosse diferenciável em C, sua reta tangente em x igual a C vai ser uma reta horizontal, né, como neste caso. Aqui podemos ver outros exemplos, né? Temos em x2, temos esse ponto no gráfico, e a reta tangente nesse ponto vai ser também uma reta horizontal. Temos x5, em x5 temos esse ponto no gráfico, e a reta tangente nesse ponto, reta tangente ao gráfico da função nesse ponto, é uma reta horizontal. Então, nesses três casos, isso significa que a derivada em x1 é zero, a derivada em x2 é zero, a derivada em x5 é zero. Tá? Mas note-se que essa função, o gráfico, temos valores máximos locais em x1, em x5. Temos valor mínimo, de fato aqui na figura dá para ver que x2 vai ser um valor mínimo global, né? Tá? Parece esse ponto que está, é o ponto que está mais abaixo em nossa curva. Agora, mas qual seria o valor máximo global dessa curva, dessa função cujo gráfico é essa curva azul? Seria esse ponto aqui, né? Seria o valor máximo seria essa distância, esse comprimento. E esse valor máximo está acontecendo em x3, mas em x3 nossa função não é diferenciável. Agora, aqui em x4 vemos que a função vai tomar um valor mínimo local, tá? Então, também devemos analisar aqueles pontos onde a função não vai ser diferenciável, para tentar encontrar
os valores extremos, ya sea valores extremos globais ou locais. O que sí ya sabemos es que si una función fuese diferenciable en un número y en ese número nuestra función está tomando un valor máximo o mínimo local o global, o sea, ya está tomando un valor extremo global o local, a derivada va a ser cero. Mas ¿qué acontece si, bem, nuestra función no fuese diferenciable en un número? ¿Cómo podemos saber, sin olhar o gráfico, si a función puede ou não pode tomar um valor extremo nesse número onde a função é diferenciável? Então, para isto, a gente primeiro introduz o conceito de número crítico de uma função. Então, um número crítico de uma função vai ser um número no domínio da função, tal que a derivada fosse zero, ou se a derivada não existe. Tá? Os números críticos precisamente vão ser aqueles números onde pode acontecer que nossa função tenha valores extremos, globais ou locais. Tá? Então, temos esse conceito de número crítico, é importante ter em mente essa definição, que simplesmente são aqueles onde a derivada se anula ou onde a derivada não existe. Vejamos um exemplo. Temos essa função polinomial. Seu domínio, obviamente, é todos os reais. Então, a função, lembrar, uma função polinomial é derivável em qualquer número real. Então, a derivada sempre vai existir e podemos calcular, vai ser 3x² menos 3. Então, os pontos críticos dessa função vão ser unicamente aqueles pontos que anulam a derivada, porque para qualquer x, essa função sempre vai ter derivada. Então, essa função anula-se quando um desses fatores é zero, ou seja, vai ser quando x é menos 1 ou quando x for 1. Então, esses são os números críticos dessa função. Agora, para o seguinte caso, nossa função é uma função contínua, está definida em todos os reais, né? Porque temos raiz cúbica, vai ser raiz cúbica, então raiz cúbica está definida para qualquer número real. Agora, a derivada, se a gente lembra regras de derivação, a derivada vai ser essa expressão, correto? Que, bem, podemos ver que vai ser igual a esse quociente. Agora, essa derivada não faz sentido, não está definida quando x é zero. Então, a derivada dessa função não existe em x igual a zero. Isso quer dizer que x igual a zero é um número crítico dessa função. Agora, os outros números críticos são aqueles que anulam a derivada. Bem, a gente já tem a fórmula da derivada. A derivada vai se anular se o numerador se anula. E isso acontece quando x for 2. Então, x igual a 0 e x igual a 2 são os números críticos dessa função. E a gente está ilustrando aqui, tem os gráficos dessas funções, né? Essa é para a primeira função polinomial, e esse seria o gráfico de essa segunda função, né? Bem, de fato temos somente uma parte, né? Aqui parece ser que continua se abrindo, ou continua subindo, aqui, bem, continua descendo. Bem, aqui, neste caso, somente temos essa parte. O que sim podemos ver, talvez analisando esse pequeno pedaço do gráfico dessa função, olhando esse gráfico, o que podemos afirmar que em x igual a 0 já sabemos que não é diferenciável, certo? É por isso que temos esse bico aqui. E quando x for 0, temos que o valor da função vai ser 0. E dá para ver que esse valor 0, ou seja, f de 0, vai ser um valor, por enquanto vai ser um valor máximo local, né? Porque não conhecemos todo o gráfico da função. Tá? Então seria um valor máximo local. Ou, bem, a gente poderia analisar, né? O que acontece? F de 0
vai ser 0, mas teríamos que analisar de uma maneira mais detalhada para ver o que acontece com os valores da função quando x for menor que 0 ou quando x for maior que 0. Pela figura dá para ver que f de 0 vai ser o valor máximo local. Tá? Mas será que é um valor máximo global? A gente não sabe ainda. Tá? Mas simplesmente podemos já ver ou concluir uma conclusão parcial que f de 0 vai ser um valor máximo local. E está acontecendo num número onde a função não é diferenciável. Já no primeiro caso, no caso A, vemos, né, a derivada anulava-se em x menos 1, que está aqui, né? X menos 1 vai nos dar esse ponto no gráfico, x igual a 1 vai nos dar esse ponto no gráfico. E esses pontos, ou esses valores, né, f de menos 1 e f de 1, vão ser valores extremos locais. No caso, f de menos 1 vai ser um valor máximo local, e f de 1 vai ser um valor mínimo local. E, bem, já vimos que suas derivadas vão ser 0, né? Vão ser 0. Então, nesses pontos, a reta tangente ao gráfico vai ser retas horizontais passando por esses pontos. Então, na primeira versão do teorema de Fermat, tínhamos o seguinte: f diferenciável em C, ou seja, a derivada existe, e f de C for um valor extremo, né? Pode ser local ou global, ou absoluto, vamos escrever global. Bem, e C, né? C estando contido num intervalo aberto. Intervalo aberto. Então, qual era a conclusão? Que necessariamente a derivada tem que ser 0. Essa foi a primeira versão do teorema de Fermat. Agora, a gente apresenta essa segunda versão do teorema Fermat com o conceito que foi introduzido, o conceito de número crítico. Bem, novamente temos f, função definida num intervalo aberto. Se essa função tiver um máximo ou mínimo no número c, sendo que c está no intervalo aberto, então c é um número crítico. Ou seja, a derivada da função anula-se em c, ou pode ser que a derivada em c não exista. Então, essa é a versão 2 do teorema de Fermat, né? Será a primeira versão. E, bem, esse resultado é importante, tá? É importante entender ele direito. Ok. Agora, lembrar que tínhamos o teorema do valor extremo, que falava que se a gente tinha uma função contínua num intervalo fechado, então essa função contínua tinha valores extremos globais. Ou seja, tinha o valor máximo global e também o valor mínimo global. Agora, como vamos encontrar esses valores máximos, ou esse valor máximo, esse valor máximo e o valor mínimo da função? Para isso, temos esse método do intervalo fechado. O primeiro passo vai ser encontrar os valores da função nas extremidades. Desculpem, nos números críticos da função f no intervalo aberto AB. Ou seja, dado uma função no intervalo fechado AB, o que temos que fazer primeiro é encontrar os números críticos da função no intervalo aberto AB. Depois, uma vez que encontramos os números críticos da função nesse intervalo aberto AB, a gente avalia a função nesses números encontrados. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é mais simples, é encontrar os valores da função nas extremidades do intervalo, ou seja, temos que encontrar o valor de f de A e o valor de f de B. E o terceiro passo é
ainda mais simples seria comparar os valores obtidos, os valores que a gente vai obter no passo primeiro e no passo segundo. Dentre eles, vamos pegar o maior valor dos valores obtidos e esse maior valor vai ser o valor máximo global de nossa função no intervalo fechado AB. E o menor desses valores vai ser o valor mínimo global da função nesse intervalo fechado AB. Então, para tentar entender esse método, vamos ver um exemplo. Temos nossa função polinomial, que já sabemos é contínua, e temos nosso intervalo fechado. Já sabemos, pelo teorema do valor extremo, que essa função vai possuir um valor máximo global e também um valor mínimo global. Então, agora o problema é determinar eles. E para isso vamos seguir a receita que a gente acabou de apresentar. Então, primeiro passo, temos que encontrar os números críticos e depois os valores desses números críticos pela nossa função f. Bem, então, como é uma função polinomial, essa função é derivável em qualquer número real e sabemos como derivar, né, essa função polinomial. Ok, a derivada vai ser essa função polinomial de grau 2. Podemos deixar em evidência 6 e vai nos dar essa expressão. Esse polinômio podemos fatorar como x menos 3 por x menos 2. Note-se que, novamente, como no exemplo já mencionado anteriormente, a função é polinomial, então a derivada existe. Portanto, os únicos números críticos para essa função são aqueles onde a derivada se anula. Ou seja, onde pelo menos um desses dois fatores for zero. Isso acontece, obviamente, quando x for 2 ou quando x for 3. Então, esses são os números críticos de nossa função. Agora, esses números críticos estão nesse intervalo. Então, lembrar, né? O primeiro passo era encontrar os números críticos da função no intervalo aberto de mesmas extremidades que nosso intervalo fechado. Bem, então a gente encontrou esses números críticos que estão dentro do intervalo aberto 1, 4. E o que temos que fazer? Avaliar nossa função nesses números. Avaliando em 2, obtemos 28. Avaliando em 3, né, temos 27. Muito bem. Dessa maneira já concluímos o passo número 1. O passo 2 é avaliar nossa função nas extremidades do intervalo fechado. Isso é avaliar nosso intervalo fechado era 1 e 4. Então, avaliando em 1, obtemos 23. Avaliando em 4, nos dá 32. Esse é o passo 2. E o terceiro passo era comparar esses valores. O maior deles, que neste caso é 32, que acontece em f de 4. Esse valor vai ser o valor máximo global de nossa função f. E o valor mínimo, que neste caso, comparando esses 4, vai ser 23. Acontece em f em x igual a 1. Então, f de 1 é o valor mínimo global de nossa função no intervalo fechado 1, 4. Então, neste caso, os valores extremos aconteceram nas extremidades. O valor mínimo aconteceu na extremidade esquerda, o valor máximo aconteceu na extremidade direita. Mas isso nem sempre vai acontecer para todas as funções contínuas num intervalo fechado. Pode acontecer que os valores extremos aconteçam no intervalo aberto 1, 4. Tá? Bem, agora vejamos outro exemplo. Se vocês percebem, essa função era 2x cubo menos 15x quadrado mais 36x. A gente, ou vocês podem, como exercício, né, esboçar essa função nesse intervalo. Tá? Com o comando no GeoGebra, por exemplo, tem função, escrevem a função, certo? E escrevem 1, 4 e fecham os parênteses. Aí o GeoGebra vai produzir nossa função, essa função, tá? Seu gráfico nesse intervalo fechado de 1 até 4. E aí vocês podem ver, né, que o ponto mais alto do gráfico vai ser
quando x for 4 e o ponto mais baixo do gráfico vai ser quando x for 1. Bem, aqui temos outro exemplo. Acho que esse exemplo foi precisamente o exemplo que estávamos... Ah, não, é outro exemplo. É outro exemplo. Bem, então, essa aqui é uma função contínua nesse intervalo fechado. De fato, essa função é contínua em qualquer número real, em particular nesse intervalo fechado. Então, a função, pelo teorema do valor extremo, vai ter um valor máximo global e também um valor mínimo global. Vamos querer determinar esses valores. O primeiro passo é encontrar os valores da função nos números críticos da função que estejam no intervalo aberto de menos 1 a 1. Bem, então, números críticos da função são aqueles que anulam a derivada ou onde a derivada não existe. Para essa função, a gente sabe calcular a derivada por regras de derivação. Tá? A derivada seria essa expressão que podemos deixar dessa forma, deixando em evidência x a menos 2 terços. Bem, isto seria 8x menos 1 dividido por x a 2 terços. Uma vez que temos calculado a derivada, podemos ver que a derivada não vai existir quando x for 0. Tá? E x0 está no intervalo aberto de menos 1 a 1. Então, esse seria um número crítico da função nesse intervalo aberto. E outro número crítico vai ser quando a derivada anula-se, que vai ser quando esse numerador é 0. E isso acontece quando x é 1/8. Dessa forma, os números críticos de nossa função nesse intervalo são 1/8 e 0. Agora, continuando com o passo número 1, temos que avaliar a função nesses números críticos. F de 0, podemos ver, f de 0 vai ser 0. F de 1/8, né, aplicando x 1/8 nessa expressão, podemos verificar que vai ser menos 9/8. Pronto, a gente fez o primeiro passo. O segundo passo é avaliar a função nas extremidades. F de menos 1, 9. F de 1, 3. E, bem, temos que comparar agora esses quatro valores. O maior deles, que vai ser 9, vai ser o valor máximo absoluto da função. O menor deles, menos 9/8, vai ser o valor mínimo global da função no intervalo fechado de menos 1 a 1. Bem, então esses foram dois exemplos do método que acabamos de apresentar, o método do intervalo fechado, para determinar valores extremos globais de uma função num intervalo fechado quando a nossa função for contínua. Então aí vemos já a aplicação da derivada, né? A derivada nos permite encontrar valores extremos globais de uma função no intervalo fechado quando a função for contínua. Outro resultado muito importante em cálculo é o chamado teorema do valor médio. Esse teorema do valor médio, digamos, é um resultado que estende o resultado que foi apresentado como o teorema de Fermat, a primeira versão. Tá? De fato, a gente pode ver o teorema de Fermat como uma consequência desse teorema do valor médio. O que fala o teorema do valor médio? Bem, vamos fazer isto em termos do gráfico de uma função. Tá? A interpretação geométrica é mais legal que o enunciado. Vamos ter uma função contínua no intervalo fechado AB. Então, seu gráfico mais ou menos vai ser uma curva desse tipo. Tá?
função contínua. Bem, vai ser diferenciável a função, então essa curva não tem que ter bicos, como a gente está fazendo, no intervalo aberto AB. E, bem, com essas condições, o teorema do valor meio garante que existe um número C no intervalo aberto, tal que verifica essa equação. Mas essa equação aqui, lembrar, derivada representa inclinação da reta tangente quando x for igual a C. E isto aqui representa inclinação da reta secante passando pelos pontos quando x é igual a A e quando x é igual a B, ou seja, que seriam esses pontos no gráfico. Então temos esses pontos no gráfico, a gente traça essa reta, chamada reta secante. Sua inclinação vai ser precisamente esse número aqui. E o que está afirmando o teorema do valor meio é o seguinte, que, bem, no intervalo aberto AB vai existir um número C, tal que se a gente calcula a reta tangente nesse ponto correspondente a x igual a C, a inclinação dessa reta tangente vai coincidir com a inclinação da reta secante passando por esses pontos, digamos, pelos extremos da curva. Tá? E, bem, mais ou menos devido a curva como foi desenhada neste caso particular, esse ponto C pode ser encontrado nessa posição e sua reta tangente seria dessa forma. Ou seja, a reta tangente vai ser paralela a essa reta secante. Então, esse é o enunciado do teorema do valor meio. Bem, tem essa interpretação geométrica que acabei de enunciar e também tem a interpretação física, relembrando que, bem, se a gente tem uma função de posição de uma certa partícula deslocando-se sobre uma reta, sabemos que a velocidade média entre esses dois instantes é definida dessa forma. E, bem, a interpretação física do teorema do valor meio é o seguinte, que a velocidade média entre esses instantes é igual à velocidade instantânea para algum instante C que esteja entre A e B. Tá? Então, esse é um resultado muito legal. Bem, tem essa interpretação geométrica e também temos essa interpretação física. Aqui novamente vemos essa figura que ilustra a interpretação geométrica do teorema do valor meio. Ok. E uma consequência importante do teorema do valor meio é esse resultado, tá? Que nos ajuda ou nos permite ver como o sinal da derivada vai determinar se uma função vai ser crescente ou decrescente. Então, o resultado é como segue. Temos uma função diferenciável no intervalo aberto I. Se a derivada fosse nula para qualquer número no intervalo I, então a função vai ser uma função constante. Tá? Agora, se a função tivesse derivada positiva nesse intervalo I, isso vai implicar que a função vai ser crescente nesse intervalo I. Já se a função fosse com derivada negativa nesse intervalo I, então a função vai ser decrescente. E se a derivada estivesse limitada por K, bem, limitada superiormente por K e inferiormente por menos K, lembrar isto aqui significa, usando propriedades do valor absoluto, seria menos K menor ou igual que derivada de F, a derivada menor ou igual que K. Se tivermos essa desigualdade, isso vai nos implicar essa desigualdade para qualquer x e y do intervalo. Uma função satisfazendo essa condição para qualquer x e y chama-se de função lipschitziana.
tá? Mas é uma definição. Então, novamente vemos, né, como a derivada é importante, porque analisando o sinal da derivada num intervalo, podemos concluir que a função vai ser decrescente. Se a derivada tiver sinal negativo no intervalo i, então a derivada vai ser decrescente. Ok? Então, essa é outra aplicação da derivada. Esses resultados é consequência do teorema do valor médio. Então, agora, vamos aplicar esse último resultado em um exemplo concreto. Temos uma função polinomial e queremos saber em que intervalos a função vai ser crescente e onde ela vai ser decrescente. Ou seja, devido a esse teorema, a esse resultado, temos que encontrar, né, em que intervalos a função vai ter derivada positiva e em que intervalos a função vai ter derivada negativa. Como é uma função polinomial, a derivada sempre vai existir para qualquer número real. Então, a derivada vai ser esse polinômio. Podemos fatorar e escrever dessa forma. Tá? Bem, a derivada, primeiro, temos essa expressão para encontrar onde é positiva, onde é negativa. Primeiro, vamos a encontrar onde é zero, né? Ou seja, os números críticos dessa função. Vai ser 0 em menos 1, 0 e 2. Então, já temos encontrado onde é 0, menos 1, 0 e 2. Então, consequentemente, em qualquer outro número distinto desses três, vai ser positivo ou negativo. Então, a gente vai analisar em cada um desses intervalos como vai ser o sinal da derivada. E isso é um problema da primeira semana de nossa disciplina, né? Que era estudar o sinal de uma expressão. Então, quando x é menor que menos 1, o que acontece com o sinal de cada um desses fatores da derivada? Bem, isso aqui já é conteúdo da primeira semana. Desigualdades. Né? Quando temos x menor que menos 1, obviamente 12x vai ser negativo. X menos 2 vai ser também negativo. X mais 1 seria negativo. Então, a derivada envolve o produto dessas três expressões, bem, junto com esse constante positivo que não vai influenciar no resultado do produto dos sinais. O produto de três sinais negativos vai ser negativo. Então, a derivada vai ter sinal negativo nesse intervalo. Isso significa, sinal negativo no intervalo, que a função vai ser decrescente no intervalo. Então, a função vai ser decrescente nesse intervalo. Então, aqui é derivada negativa, né? Similarmente, a gente analisa nos outros três intervalos. Né? Analisa nesse intervalo o sinal de cada fator da derivada. Vemos os sinais. E o produto das três expressões vai nos dar uma expressão com sinal positivo. Quando a derivada for positiva, no intervalo, a função vai ser crescente nesse intervalo. Então, f vai ser crescente nesse intervalo. Similarmente, nos outros dois intervalos que estão faltando. Tá? Aí, bem, é revisar, né? Estudar sinal de expressões, que é o conteúdo da primeira semana. E a gente está, bem, apresentando um gráfico para corroborar nossas conclusões feitas usando esse resultado aqui, esse teorema 5. Essa figura 9 está aqui, né? Era decrescente de menos infinito até menos 1, né? Está decrescendo. Depois de menos 1 a 0 cresce. Depois de 0 até 2 vai decrescer. E de 2 para mais infinito cresce. E aqui, olhando a figura, podemos ver o seguinte, que em menos 1, x igual a menos 1, vamos ter que a função vai ter um valor mínimo local. Em x igual a 0, a função vai nos dar um valor máximo local. A função em x igual a 2 vai nos dar um valor mínimo, que parece local inicialmente, mas nossa função está
Tengo o seguinte formato, né? Aqui está decrescendo, continua decrescendo, assim, né? Ou seja, entrou, ou podemos falar que aqui está para cima indo, aqui também para cima. Então, nossa, porque era, lembrar, era decrescente, né? De menos infinito até menos 1, e é crescente a partir de 2. Então, em x igual a 2, vamos ter, de fato, um valor mínimo global. Então, nótese que quando o sinal da derivada muda, neste caso, quando muda de negativo para positivo, e a derivada anula-se em x igual a menos 1, vemos que a função em x igual a menos 1 toma um valor mínimo local. Já quando a derivada muda de sinal num número crítico, né, de positivo para negativo, a nossa função toma um valor máximo local. Similarmente, aqui está decrescendo, em x igual a 2 muda, né? O sinal da derivada muda de negativo para positivo. Em x igual a 2 tínhamos número crítico. Então, vamos ter aqui um mínimo local. Tá? Mas, como estamos já olhando a figura, sabemos o gráfico da função, de fato, isto aqui vai ser um mínimo global. Então, esse comentário que fiz agora é válido em geral. E temos o seguinte enunciado, que é chamado de teste da primeira derivada. Se a gente tiver um número crítico de uma função contínua, então, se o sinal da derivada mudar de positivo para negativo em C, então f tem um valor máximo local. Mudar de positivo para negativo. Tá? Isso significa algo assim, né? Temos aqui um número crítico, pode ser onde a derivada anula-se ou onde a derivada não exista. Tá? Mas tem que satisfazer esse f mudar de positivo para negativo no sentido de esquerda para direita. Mudar de positivo para negativo. Aqui a derivada é positiva, aqui a derivada é negativa. Então aqui vamos ter um máximo local em C. Ya si a derivada mudar de negativo para positivo em um número crítico, a função vai ter um valor mínimo local em C. Tá? Aqui temos, bem, o primeiro gráfico ilustra esse primeiro fato. E o segundo gráfico ilustra a segunda afirmação. Quando a derivada muda de negativo, né, para positivo num número crítico, né, aqui vai ser a derivada zero. Então a função tem um valor mínimo local. E se a derivada não mudar de sinal em C, então a função não tem máximo ou mínimo local em C. Bem, aqui por exemplo, temos C um número crítico porque sua reta tangente vai ser zero, vai ser horizontal. Vemos que a derivada à esquerda de C é positiva, né, está crescendo a função. E à direita de C também continua a derivada positiva. Então, nossa derivada não está mudando de sinal. Nesse caso, a função não tem um máximo ou mínimo local em C. Tá? Neste caso, isso estamos fazendo quando a derivada continuar com sinal positivo. E similarmente, se a derivada continuar com sinal negativo, ou seja, não mudar de sinal em C, bem, também não vamos ter um extremo local, né? Um valor extremo local da função. E o exemplo para ter em mente é x cubo. E bem, aqui no exemplo 9 é o que eu acabei de comentar usando esse gráfico do exemplo anterior. Tá? Então vocês podem depois, com mais calma, pausando o vídeo, verificar esse exemplo. Tá? Que os valores extremos locais dessa função acontecem em x igual a menos 1, em x igual a 0 e em x igual a 2. Sendo que em x igual a 2 vamos ter um valor mínimo local e
Depois, em x igual a 0 vamos ter um valor máximo local e em x igual a menos 1 vamos ter um valor mínimo local da função. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje, aplicações da derivada. Tá? Próxima aula vamos continuar com aplicações da derivada. Até a próxima aula.